Bem, meu nome é Aline, eu sou professora, mestranda e leitora. Bem, meu gosto por leitura começou cedo, antes mesmo de aprender a ler e escrever. Não podia ver um livro que já pegava e pedia para alguém ler para mim. Até tentava me arriscar na leitura, mas aos 4 anos de idade, isso ainda não era possível. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando tive a oportunidade de ir à escola pela primeira vez. A escola era o caminho mais próximo dos livros e de todas as aventuras que uma boa história poderia me trazer por meio da imaginação. Sou daquelas que perde a parada do ônibus por estar vagando em pensamentos. Minha mãe, apesar do pouco estudo, foi minha principal professora. Com a ajuda dela, eu, aos 6 anos de idade, no dia 12 de junho, decorei, li com total consciência a primeira palavra, cacau. Daí por diante, a leitura e a escrita já eram concretamente parte da minha vida. Antes disso, já conseguia decifrar algumas palavras, mas tratavam-se mais de decorebas do que de uma leitura propriamente dita. Com uma imaginação muito fértil, já criança, me imaginava professora. Aos 8 anos de idade, a classe estava formada. Meus primos e irmãos, ainda em fase de alfabetização, eram os alunos e eu a professora. Divertia-me lendo os contos e livros cedidos pelo colégio que estudava. Eles eram os principais materiais na brincadeira de escolinha. Meus preferidos eram os livros com contos nordestinos ou poemas com rimas. Meu poema preferido era Dorme Pretinho, do autor Sérgio Caparelli. Esse poema foi um tapa na cara. Como podia um menino tão pequeno dormir em uma cama de jornal e na rua? Foi meu despertar para a compreensão das desigualdades sociais. A partir daí, comecei uma nova atividade, escrever poemas. Meus pais não tinham condição financeira para comprar livros aos filhos, então, minhas leituras, para além das obrigatórias nos livros didáticos da escola, eram os meus próprios textos, que guardava até pouco tempo registrados em um diário. Certo dia, uma professora, ao perceber meu fascínio pela leitura, me indicou uma biblioteca de uma escola pública, localizada no bairro em que eu morava, pois a escola que eu estudava, também pública, não tinha biblioteca. Como era muito nova, dependia dos meus pais para visitar tal local. Então, essas visitas ocorriam apenas quando tinha algum trabalho escolar para fazer. Eu fazia o trabalho bem rapidinho e aproveitava que estava ali para pegar alguns livros com os contos e poemas que gostava, mas não podia levar para casa. Para ampliar minhas possibilidades de diversão, já que ler era uma diversão para mim, qualquer trocadinho que eu ganhava, juntava e ia a uma revistaria comprar um livro, que na época, por volta dos anos 2000, era comercializado pela revista Recreio, que lançava em valor promocional pequenos livros com a história do Brasil, a fauna e a flora da Amazônia, entre outros. Nessa época eu estava com 10 anos de idade. Aos 11 anos, ganhei meu primeiro livro. Esse não era cedido pela escola, dessa vez não teria que devolver. Era um livro voltado para a adolescência, chamado Coisas que Toda Garota Deve Saber. Li o livro inteiro em uma noite, assim que cheguei em casa. Não sei se começou com a leitura desse livro ou se no meio do caminho algo aconteceu, mas a partir daí comecei a ter gostos por livros escritos por mulheres e por um bom tempo minhas leituras eram apenas de livros escritos por autoras. Minha escola já possuía uma pequena biblioteca e lembro que gostava muito dos livros da Cecília Meirelles e principalmente da Clarice Lispector. Esse gosto perdurou até o término do ensino médio, quando já trabalhava e podia comprar meus livros. No ensino médio, a coletânea destinada ao vestibular das universidades públicas de Goiás ampliaram meu repertório literário e pude perceber que, além de poemas e contos nordestinos, eu gostava muito de romances de suspense e mistério. Percebi isso com a leitura do livro A Confissão, de Flávio Carneiro. Sem perder os gostos antigos, outros 2 livros que foram marcantes nesse período pré-vestibular foram O Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, e Uma Aprendizagem, ou Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Da faculdade até os dias atuais, como professora e mestranda, minhas leituras obrigatórias e aquelas do pouco momento de lazer estão voltadas para as obras de cunho marxistas, de autores da educação física, sociologia e educação,
que discutem a temática corpo, educação física e educação, com base no materialismo histórico dialético. Às vezes, com uma frequência mínima, em comparação às leituras obrigatórias da minha profissão e a escrita da dissertação, leio livros um pouco diferentes da temática citada anteriormente, mas que de uma forma ou de outra são obras com base na realidade na luta de classes. São obras voltadas para o feminismo, que retratam a luta das mulheres, ou mesmo o ser mulher, de base filosófica ou fenomenológica. Foram lidos recentemente Outros Jeitos de Usar a Boca, de Rupi Kaur, O Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir, A Velhice, da mesma autora, e Memórias de Sociedade, Lembranças de Velhos, de Ecleia Bose. Outro livro lido recentemente foi 50 Poemas de Revolta, da Companhia das Letras. Após esse relato, percebo que boa parte do que me constitui enquanto ser, dentre minhas crenças e subjetividades, dialogam com as leituras que realizei. Sob esse ponto de vista, não sei dizer se sou aquilo que leio ou se leio por aquilo que sou. Penso que seguirei sem saber. Meu nome é Danúbia, eu sou professora da Educação Básica no Ensino Fundamental 1 e eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas lembranças de leitura. As minhas primeiras lembranças a respeito da minha relação com a palavra escrita são de momentos em que eu e minha irmã estávamos sentadas na cama com minha mãe e ela lia em voz alta capítulos do Apocalipse, último livro da Bíblia Sagrada. Lembro que minha mãe falava de um fim do mundo. Evidentemente, aquilo me deixava aterrorizada. Por que o mundo estava acabando, se para mim ele apenas havia começado? O que significa essa tal de marca da besta? Lembro-me de monstros cheios de asas, olhos e coisas terríveis. Minha mãe dizia: vocês pensam que o inferno é horrível? Nem imaginem então como será o lago de fogo, para onde vão todos aqueles que não aceitarem Jesus. Durante toda a minha infância e grande parte da adolescência, as leituras sagradas nortearam meu comportamento, minha forma de estar no mundo e minha sexualidade. O medo daquele lago de fogo foi minha bússola moral por muito tempo. Eu também me recordo da minha irmã me ensinando o alfabeto. Sempre que eu conseguia dizer todas as letras sem errar, ela me dava uma balinha. Nessa época eu queria muito entrar para a escola. Queria tudo que a escola poderia me oferecer: lancheira, caderno, lápis, borracha, uniforme e amigos. Depois de esperar bastante tempo para que surgisse uma vaga em uma escola considerada forte no bairro, por causa da minha insistência, minha mãe me matriculou na única que havia vaga, a escola fraca. Mesmo tendo entrado em maio, fui a primeira a aprender a ler e a escrever. A professora ficou muito orgulhosa e me exibia como uma aluna prodígio. Chamava outros professores e a diretora para ver como eu lia sem gaguejar, como minha letra era bonita. Você brilhou, ela repetia sempre, e me enchia de orgulho de mim mesma. Assim que aprendi a ler, nunca mais quis parar. Lia tudo que estava escrito no muro, para o desespero do meu pai, quando decifrei a palavra buceta no muro do vizinho, e ele insistia que era butinho. Lia a Bíblia, lia todos os fragmentos de texto dos livros didáticos. Quando algum me interessava mais, eu falava para minha mãe que eu precisava daquele livro, porque a professora havia pedido. Ela sempre comprava sem questionar ou duvidar. Eu lia repetidamente todos os dias. Acredito que o primeiro livro que li inteiro foi O Bonequinho Doce. Não me recordo da autora. Era um livro usado e já meio desgastado, assim como todos os livros que minha mãe comprava. Ainda hoje conservo o hábito de comprar livros de sebos, por ser de preço mais acessível e pelo charme que só um livro usado com as páginas amarelas possui. A minha relação com a leitura fez com que eu fosse uma excelente aluna até a 4ª série. Tirava notas boas, era popular, queridinha das professoras. Mas algo mudou quando entrei para o ginásio. A adolescência chegou e junto com ela a timidez, as inseguranças e a baixa autoestima. Na 5ª série passei o ano inteiro sem fazer nenhum amigo. Talvez também por isso comecei a frequentar compulsoriamente a biblioteca escolar. Eu passava o recreio inteiro naquele lugar. Lia mais de um livro por semana.
Com 11 ou 12 anos, eu já havia lido Dom Casmurro e Hamlet. Desde então, eu já mostrava predileção por livros de autores consagrados. Resgatando minhas lembranças, não consigo relacionar meu gosto por leitura a nenhum professor. Não me recordo de nenhuma professora lendo algum livro, nem mesmo nas séries iniciais. Todas as atividades de literatura eram mecanizadas, sem graça, e eu não me engajava em nenhuma, até porque eu já tinha lido livros mais interessantes do que aqueles indicados pelos professores. Lembro-me de professores fazendo atividades descontextualizadas, desinteressantes, de irem para a sala e só pedirem para os alunos abrirem os livros e responderem. Isso me faz não querer ser assim e oferecer atividades que façam sentido para os meus alunos. É claro que nem sempre é possível, mas na maioria das vezes tento. Agora na rede pública percebo que essas crianças não possuem muitos modelos de leitores. Muitos vivem com pais e avós analfabetos em casas de um só cômodo. As condições materiais impedem que essas crianças sejam leitoras. Alguns livros banais também tiveram um grande impacto na minha adolescência, como O Estudante, da autora Adelaide Carraro. É um livro bastante sensacionalista e cheio de estereótipos sobre o uso de drogas. O personagem Renato tinha uma vida perfeita. Bonito, bom moço, educado e gentil, até que entra para o mundo das drogas. Ele vai causando um rastro de destruição por onde passa e não consegue se regenerar, até que acaba morto pelo seu próprio pai. Durante muito tempo, foi o impacto desse livro que impediu que eu tivesse qualquer contato com qualquer tipo de droga durante a minha adolescência. O meu dia a dia sempre foi rodeado de leitura. Assim que consegui meu primeiro emprego, aos 16 anos, fiz assinatura das revistas Super Interessante e Época. Frequentava a biblioteca do Sesc, lia no ônibus, mas ia mal na escola. O ensino médio foi concluído depois de muito esforço, pois eu já trabalhava e às vezes chegava em casa e não queria ir para a escola, por estar cansada e por achar enfadonho. Mas mesmo assim chegou o momento de decidir o meu futuro. Todos os testes vocacionais que eu fazia sempre apontavam para os cursos de humanas, principalmente letras e jornalismo. Analisei a concorrência dos cursos, coloquei na balança qual dos dois me ofereceria maiores chances de conseguir um emprego e optei por letras. A princípio, eu não tinha a menor vontade de ser professora e, por isso, a licenciatura para mim estava fora de questão. No entanto, com o passar do tempo, percebi que minha única saída seria dar aulas. Então, comecei a aceitar o fato de ser professora. Foi difícil. Eu pensava, nunca vou saber o bastante para ser professora. A sorte foi ter encontrado professores encantadores em minha graduação. A primeira foi a professora Sueli Maria de Regino, uma mulher inteligente que falava de mitologia, de teatro, de poesia, de uma forma muito simples e encantadora. Ela despertou em mim o desejo de ler contos de fadas, mitos e lendas das mais variadas culturas e poetas como Federico Garcia Lorca. A professora Solange Fiuza também foi uma influência positiva. Ela abriu os caminhos da poesia para mim. Me fez ler Manuel Bandeira, Manuel de Barros, Mário Quintana, Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade. Poesia tornou-se o meu gênero literário preferido, e a culpa e responsabilidade é toda dela. Penso que um leitor literário de verdade consegue se lembrar de pelo menos um poema, conto ou romance para qualquer situação da vida. Geralmente, é nisso que eu me apego nos momentos difíceis. Foi assim com a morte do meu pai. Eu havia lido Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa há pouco tempo, então muitos trechos e frases ecoavam vez ou outra dentro da minha cabeça. Uma dessas frases surgiu no velório do meu pai quando eu me recusava a entrar na sala. A gente tem que sair do sertão, mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro. Naquele momento eu pude entender que a literatura tem o poder de nos amparar nos momentos de adversidade, porque todo e qualquer drama e sofrimento já foi enfrentado por algum personagem. Neste momento de escrito, lembro-me de outro texto literário que foi crucial para provocar uma cura psíquica em mim. Eu me envolvi em um relacionamento doentio, abusivo e prejudicial. Desvencilhar-me dessa pessoa foi um processo muito difícil, pois havia várias ameaças, agressões e chantagens. Quando essa relação finalmente chegou ao fim,